E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, aqui do Ser Genial. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre associação de molas em série. Bom, a gente já estudou um pouco de força elástica, né? Um pouco de molas em física. E agora nós vamos ver um pouco sobre quando a gente usa mais de uma mola ao mesmo tempo. Então, nós vamos ver aqui dois tipos de associação. A em série, que é neste vídeo, e a em paralelo, que está em outro vídeo. Eu vou deixar esse outro vídeo aqui na descrição. Bom, então vamos agora para a associação em série. Essa associação em série acontece quando nós temos, por exemplo, uma mola que começa quando a outra acaba. Então vamos dizer que eu tenho uma mola, é a mola roxa, e outra mola é a mola vermelha. E a associação em série é essa, em que uma mola acaba onde a outra termina. E para resolver esse tipo de situação, é muito mais fácil se a gente pensa que só tem uma mola. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai supor o seguinte, vamos supor a mesma situação, só que a gente tem uma mola só. Uma mola só. E nós vamos tentar relacionar essa mola com essas duas que a gente tem. Só lembrando, o que a gente tem de verdade é essas duas. Só que a gente vai pensar como se a gente tivesse uma só. Então vamos chamar essa mola aqui de mola 1. Essa mola de mola 2. E essa mola aqui, ela não existe. Mas a gente está pensando como se tivesse só ela. E a gente vai chamar de mola resultante. Ou seja, é a mola que a gente vai usar para substituir essas outras duas. Vamos dizer que essa primeira mola tem uma constante elástica K1 e ela vai deformar X1. Por que ela vai deformar X1? Bom, já vamos pensar aqui que nós temos uma força F agindo, né? E essa mesma força F vai estar aqui. A gente vai estar imaginando que é a mesma situação, só que com uma mesma mola, uma mola só. Então a força F é a mesma. Então a primeira mola tem constante elástica K1 e vai deformar X1. E a segunda mola tem constante elástica K2 e vai deformar X2. Vamos dizer que a resultante, ela vai ter uma constante elástica que eu vou chamar de KR, é a constante elástica da mola resultante, e ela vai deformar XR. E a gente vai tentar relacionar essas molas para descobrir como usar uma mola só. Então vamos fazer o seguinte, a gente sabe que, bom, vamos pensar um pouco, quanto que a mola resultante vai deformar? Bom, a deformação da mola resultante é a deformação da 1, mais a deformação da 2. Nós sabemos que quando essa força F aqui agir, essa barra vermelha vai subir e vai aparecer, por exemplo, aqui. Né? Um exemplo. Ou seja, o quanto que, pensando agora na resultante, a resultante ela vai deformar um tanto. Um tanto que essa resultante deformou é um pedaço da X2 e um pedaço da X1. Né? Vamos supor que essa barra suba até aqui, por exemplo. Um pouco deformou a X1 e um pouco deformou a X2. E essa mesma barra vai subir aqui pensando que tem uma mola só. Então, o quanto que deformou na primeira situação é a mesma coisa que deformou na segunda. Só que a diferença é que na primeira são duas molas. Então, essa deformação vai ser distribuída. Então, a soma da deformação da 1 com a deformação da 2 vai dar a deformação total, que é a deformação da resultante. Então, a gente pode falar que a deformação da resultante é a soma das outras deformações, né, da mola 1 e da mola 2. Outra coisa que a gente sabe também. A gente sabe que força elástica é igual a constante elástica da mola vezes a deformação que ela vai ter. Então, isso aqui eu estou pensando em módulo já. Então, vamos pensar. A força que age aqui, essa força F que age aqui embaixo, ela está agindo aqui nessa segunda mola. E também está agindo aqui na primeira mola. É como se essa força ela fosse distribuída. A mesma força F que está agindo ali embaixo, age também na mola 2 e age também na mola 1. Então, vamos pensar, para a mola 1, a força que está agindo é a força F. Então, F é igual a Kx, né? A constante elástica da mola 1, que é K1, vezes a deformação que a mola 1 vai ter, que é X1. E a mesma qual que é a força que está agindo na mola 2? Também é a força F. Então, a força F é a constante elástica da mola 2 vezes a deformação da mola 2. E aqui, para a mola resultante, a força que está agindo nós sabemos. Essa força aqui, F aqui embaixo, né, que vai agir aqui nessa mola. É a força F. Então, a força F vai ser a constante da resultante vezes a deformação da mola resultante. Então, o que a gente vai fazer? Vamos isolar aqui a deformação. Então, nós sabemos que a deformação da primeira é a força dividido pela constante elástica da primeira. É só dividir os dois lados pela constante elástica.
A mesma coisa a gente pode tirar dessa segunda aqui. Que a deformação da 2 vai ser a força dividido por K2. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui para a mola resultante, que a deformação da resultante é a força resultante, né, a força que está agindo, dividido pela constante elástica da mola resultante. Então, o que a gente viu? A gente viu que a deformação que a resultante vai ter é a soma das deformações da mola 1 e da mola 2. Então, a gente vai fazer essa substituição, né? Então, XR, a gente viu, é F sobre KR. F sobre KR. É igual a... Bom, quanto é X1? A gente viu aqui. X1 é F sobre K1. Então, F sobre K1. Mais, quanto é X2? X2 é F sobre K2. Então, F sobre K2. Bom, como a gente tem F em todos os termos aqui, é como se a gente multiplicasse, como se a gente dividisse todos os lados por F. Né? O que a gente pode fazer? A gente pode cortar F com F com F. Então, a gente vai chegar aqui. Sobra 1, né? F dividido por F é 1. Então, 1 sobre a constante elástica da resultante é igual a 1 sobre a constante elástica da mola 1 mais a constante elástica da mola 2. Isso nessa situação porque a gente tem duas molas. Se a gente tivesse mais molas associadas em série, isso aqui continuaria. 1 sobre a resultante é a constante 1 sobre a constante da primeira, mais 1 sobre a constante da segunda, mais 1 sobre a constante da terceira, e assim por diante. Então, esse é o modo que a gente trabalha com molas associadas em série. Né? O inverso da constante elástica da mola resultante é a soma, né, dos inversos das constantes elásticas das molas que nós temos em série. Então, o que tem na realidade? Na verdade, o que a gente tem são molas associadas em série, mas a gente vai trabalhar como se fosse uma mola só. E a gente já viu como que a gente associa as constantes elásticas da mola resultante com as das molas que estão associadas em série. Então, vamos aqui rapidinho resolver um exercício bem simples, só para a gente ter uma ideia. Então, vamos dizer que nós temos aqui uma mola que está associada em outra mola. Vamos dizer que nós temos aqui uma força F agindo, F, que vai ser igual, vamos dizer que essa força que está empurrando lá embaixo é de 500 newtons. 500 newtons. 500, opa, ficou estranho aqui, esse é 500 newtons. E vamos dizer que essa primeira mola, essa mola aqui de cima, ela tem constante elástica de 100 newtons por metro. E essa segunda aqui tem constante elástica de 300 newtons por metro. Então, o que a gente viu? A gente pode imaginar tudo isso daqui como se fosse uma mola só, agindo aqui a mesma força de F igual a 500 newtons. Então, aqui a gente vai ter uma constante elástica dessa mola. Então, vamos lá. A gente sabe que essa constante elástica dessa mola resultante é... Opa, quase que eu escrevi errado aqui. A constante elástica da mola resultante vai ser 1 sobre... Quer dizer, 1 sobre a constante elástica dessa mola resultante, ou seja, o inverso, é 1 sobre 100 mais 1 sobre 300. Então, continuando aqui, 1 sobre K é igual a, fazendo aqui o MMC, vai dar 300. 300 por 100 é 3, 300 por 3 é 1. Então, 1 sobre K é igual a 4 sobre 300. Portanto, K é igual a 300 dividido por 4, o que é igual a 75 newtons por metro. Então, a pergunta é o seguinte, qual que é a deformação então que a gente vai ter? A pergunta é assim, nós temos uma mola de 100 newtons por metro associada em série com uma outra mola que tem constante elástica de 300 newtons por metro. Sendo que uma força de 500 newtons age, qual que vai ser a deformação total? Bom, a gente sabe, nós substituímos isso aqui por uma mola só, que nós descobrimos que a constante elástica é 75 newtons por metro. Então, na verdade, a força elástica que está agindo é esses 500, a gente sabe. Né? A força que está agindo é de 500. Isso é igual à constante elástica, que no caso é 75 vezes a deformação. Então, nessa situação, qual que é a deformação? A deformação é 500 dividido por 75. E 500 dividido por 75 é igual, a gente pode simplificar por 5 em cima e por 5 embaixo.
Então vai dar 100 por 100, por 5, 100, isso vai dar 100 dividido por 15, quase que eu falo errado. 500 dividido por 75, eu tô aqui meio confundido. Então, a deformação, eu passei 75 aqui dividindo, vai ser 500 dividido por 75. Em cima eu dividi por 5, dá 100. Embaixo eu também vou dividir por 5. 75 dividido por 5 é 15. Então, a gente também pode escrever isso aqui como sendo dividir em cima e embaixo por 5 de novo. Então, vai dar 20 em cima e embaixo vai dar 3. A gente pode deixar assim mesmo, né? O que é 20 sobre 3 metros, né? Isso daqui seria 6,66666 metros. Bom, então, resumo. Nós temos essas duas molas associadas. Ali a deformação que vai ter, com essas constantes elásticas e com a força de 500 newtons, é 20 sobre 3 metros. Para chegar nessa resposta, nós consideramos que existia uma mola só. Na verdade, não é a mola que existe, mas nós inventamos essa mola e descobrimos qual é a constante elástica que ela vai ter. Então é isso. Essa é a associação de molas em série. Bons estudos, um abraço e até a próxima.